Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma, dá-me sua bênção, para que eu faça todas as minhas ações sob o seu olhar materno. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Hoje nós vamos ler o Livro do Céu, volume 20, do dia 30 de janeiro de 1927. Título: Por que Jesus não escreveu? Como nestas manifestações não há nem ameaças, nem alarmes, mas sim o eco da pátria celestial. Quando virá este reino? As penas da Virgem Santíssima e as de Nosso Senhor eram penas de ofício, e como eles possuíam a verdadeira felicidade, poder das penas voluntárias, felicidade do reino do Fiat Supremo. Estava pensando em mim. Meu doce Jesus me disse tantas vezes que eu devo imitá-lo em tudo. Porém, ele não escreveu jamais uma só vez. Diz o Evangelho que escreveu, mas nem sequer com pena, mas com o dedo. Em troca, para mim, quer que escreva, quer que me faça sair de sua imitação. De fato, ele não escreveu, e eu devo escrever tanto? Agora, enquanto pensava isto, veio como gracioso menino que, entrando em meus braços e aproximando seu rosto ao meu, me disse. Agora, Jesus falando: minha filha, dá-me teus beijos e eu te dou os meus. Então, depois de tê-lo beijado várias vezes, ele me incitava a beijá-lo mais e depois me disse: minha filha, queres saber por que eu não escrevi? Porque devia escrever por meio de ti. Sou eu que animo a tua inteligência, que te ponho as palavras, que dou movimento com a minha mão, a tua, para te fazer segurar a pena e te fazer escrever as palavras no papel. Assim, sou eu que escrevo, não tu. Tu não fazes outra coisa senão prestar atenção ao que quero escrever. Por isso, todo o seu trabalho é a atenção. O resto o faço tudo eu. E você mesma não vê muitas vezes que não tem força de escrever e se decide a não fazê-lo, e eu, para te fazer tocar com a mão, que sou eu quem escrevo, te invisto e te animo de minha mesma vida, escrevo o que quero. Quantas vezes não experimentou? Agora, devendo passar uma época para fazer conhecer o reino do Fiat Supremo, para dar tempo para fazer conhecer o primeiro o reino da redenção e depois o outro do Fiat Divino, decretei não escrever, então, mas escrever junto contigo por meio do teu, quando este reino estivesse mais próximo. E também para dar uma nova surpresa às criaturas,
do excesso de amor desta minha vontade. O que fez, o que sofreu e o que quer fazer por amor delas. Muitas vezes, minha filha, as novidades levam nova vida, novos bens, e as criaturas são levadas tantas novidades e se deixam como que se transportar por elas. Muito mais que as novidades das novas manifestações sobre meu divino querer, que tem uma força divina e um doce encanto, que choverão como orvalho celeste sobre as almas queimadas pela vontade humana. Serão portadoras de felicidade, de luz e de bens infinitos. Não há ameaças nestas manifestações, nem medo. E se alguma coisa de medo existe, é para quem quiser ficar no labirinto da vontade humana. Mas em tudo o resto, não se vê outra coisa que o eco, a linguagem da pátria celestial. O bálsamo de lá de cima que santifica, diviniza e dá a garantia da felicidade, que só reina na pátria bem-aventurada. Por isso, me deleito tanto em escrever o que se refere ao fiat divino, porque escrevo coisas que pertencem à minha pátria. Será demasiado pérfido, ingrato, quem não reconhecer nestas manifestações minhas o eco do céu, a longa cadeia de amor do querer supremo, a comunidade dos bens de nosso Pai Celestial, que quer dar às criaturas e como querendo pôr tudo de lado o que aconteceu na história do mundo, quer começar uma era nova, uma nova criação, como se agora começasse a nova história da criação. Por isso, deixa-me fazer, porque o que faço é de suma importância. Nossa, gente, o que Jesus falou aqui é muito profundo, muito importante. Presta bem atenção, vou repetir esse pedaço. O que Jesus falou aqui? Olha, querendo pôr tudo de lado o que aconteceu na história do mundo, quer começar uma era nova, uma nova criação, como se agora começasse a nova história da criação. Por isso, deixe-me fazer, porque o que faço é de suma importância. Depois disso, lhe disse: meu amor, parece que mais do que tudo amas muito este reino do eterno Fiat. Nele, tu concentra todo o teu amor, todas as tuas obras, e quase como que sentes o triunfo de que todas servirão a este reino, se tanto o amas. Quando virá? Por que não o chama logo? E Jesus acrescentou, Jesus falando agora, minha filha, quando os conhecimentos do meu divino querer tiverem feito seu caminho em vista do grande bem que eles contêm, bens nos quais nenhuma criatura pensou até agora, que o reino da minha vontade será o desabafo do céu, o eco da felicidade celeste, a plenitude dos bens terrenos. Então, em vista de tão grande bem, suspirarão, pedirão a unanimidade que venha em breve o meu reino. Assim, tanto toda a criação, em suma linguagem muda,
muda só em aparência, pois dentro dela está a minha vontade, que com voz forte e eloquente pede seus direitos, de que seja conhecida, domine e reine sobre todos. Por isso, um será o eco de um ponto ao outro da terra, o suspiro, uma oração que sairá de todos os seres, que venha o reino do Fiat Supremo. Então, triunfante, virá no meio das criaturas. Eis a necessidade do conhecimento. Estes serão incitamentos, estimularão o apetite das criaturas para saborear um alimento tão requintado. Sentirão toda a vontade, a ânsia de viver num reino tão feliz, para se libertar da tirania e escravidão, nas quais as teve o próprio querer. E conforme se adentrem a conhecer todas as manifestações, os bens que há no Fiat Supremo, encontrarão as tuas normas, como puseste céu e terra, virados para baixo, girando por toda parte e pedindo que logo fosse conhecido este reino, encontrarão o que sofreste para obter-lhes um bem tão grande. Como devem comportar-se, o que devem fazer para poder ter livre acesso a viver nele. Por isso é necessário que se faça conhecer tudo, para fazer que meu reino esteja todo completo, para fazer que nada falte, tantas coisas maiores quantas menores. Por isso, certas coisas que a ti parecem pequenas poderão ser uma pedra divina, transformada em ouro puríssimo, que fará parte dos fundamentos do reino da minha suprema vontade. Depois disso, pensava em mim. Agora é Luísa falando, esqueci de dizer. Agora é Luísa. Meu doce Jesus, exalta tanta felicidade do reino do Fiat Supremo. No entanto, ele mesmo, que era a mesma vontade divina, minha Mãe Celestial, que a possuía íntegra, não foram felizes sobre a terra, mas foram os que mais sofreram na terra. Também de mim mesma, que diz que sou filha primogênita de sua vontade. Eu tive 43 anos e mais confinada dentro de uma cama, e só Jesus sabe o que sofri. É verdade que fui prisioneira feliz, e não trocaria minha feliz sorte, ainda que me oferecessem cetros e coroa, porque o que Jesus me deu me tornou mais que feliz. Mas, aparentemente, ao olho humano, desaparece esta felicidade. Portanto, parece que choca esta felicidade dita por Jesus. E se pensa em suas penas e naquelas da soberana rainha, e em meu estado última de suas criaturas. Mas enquanto pensava assim, o meu doce Jesus surpreendeu-me e disse: aqui, gente, Luísa falando, né? Olha, prestem minha atenção no que ela está falando para Jesus aqui, né? Que ela diz aqui, né? Que Jesus fala tanto, né? Que exalta tanta felicidade do reino do Fiat Supremo, mas, nem tanto, ele mesmo, Nossa Senhora e ela, que vivem plenamente na divina vontade, são os que mais sofrem. Aí ela falou, mas por que isso, né? Apesar que ela falou que ela não trocaria o sofrimento dela por nada. Mas se Jesus diz que é tanta felicidade, como que pode ele sofrer tanto, né? Ela perguntou isso, questionou isso.
Agora Jesus responde para ela. Jesus falando: minha filha, há uma diferença grandíssima entre quem deve formar um bem, um reino, e quem deve recebê-lo para o gozar. Eu vim à terra para expiar, para redimir, para salvar o homem. Para fazer isso, me tocavam as penas das criaturas, tomá-las sobre mim como se fossem minhas. Minha mãe divina, que devia ser regente, não devia ser contrária de mim. É mais as 5 gotas de seu sangue que me deu de seu coração puríssimo para formar minha pequena humanidade, saíram de seu coração crucificado. Para nós, as penas eram ofícios que víamos a cumprir. Por isso, todas eram penas voluntárias, não imposição de frágil natureza. Mas você deve saber que, apesar de tantas tristezas nossas que tínhamos para desempenhar nosso ofício, era inseparável de mim e de minha mamãe e de suma felicidade, alegrias que jamais terminavam e sempre novas, paraíso contínuo para nós. Era mais fácil separar-nos das penas porque não eram coisas nossas, intrínsecas, coisas de natureza, mas coisas de ofício, que nos separar do oceano, das imensas felicidades e alegria que produzia em nós. Como coisas nossas e intrínsecas à natureza de nossa vontade divina que possuímos. Assim como a natureza do sol é dar luz, a da água tirar a sede, do fogo esquentar e converter tudo em fogo, e se isto não fizesse, perderia sua natureza. Assim é a natureza em minha vontade, que onde ela reina, faz surgir a felicidade, a alegria, o paraíso, a vontade de Deus. E a felicidade não, e a infelicidade não existe, nem pode existir. Ou bem, não existe toda a sua plenitude. E por isso, os rios da vontade humana formam as amarguras, as podres criaturas. Para nós, que a vontade humana não tinha nenhuma entrada em nós, a felicidade estava sempre em seu cúmulo. Os mares das alegrias eram inseparáveis de nós, até sobre a cruz, e minha mãe crucificada a meus pés divino. A perfeita felicidade jamais se separou de nós. E se isso pudesse acontecer, deveria ter saído da vontade divina e separar-me da natureza divina. E se isso pudesse acontecer, deveria ter saído da vontade divina e separar-me da natureza divina e agir só com a vontade e natureza humana. Por isso, nossas penas foram todas voluntárias, escolhidas por nós mesmos para o ofício que viemos a cumprir. Não frutos de natureza humana, de fragilidade ou de imposição de natureza degradada. E além disso, não lembra que também suas penas são penas de ofício, penas voluntárias? Porque quando te chamei ao estado de vítima, perguntei-te se voluntariamente aceitavas, e tu, com toda a vontade, aceitaste e pronunciaste o fiat. Passou o tempo e repeti-lhe o meu refrão. Se aceitavas viver na minha e com a minha vontade divina, e tu repetiste o fiat, que regendo a nova vida
te constituí a filha sua, para te dar o ofício e as penas que a ele convém, para o cumprimento do reino do Fiat Supremo. Minha filha, as penas voluntárias têm tal poder ante a divindade que tem a força, o império de abrir o seio do Pai Celestial. E desta abertura que forma em Deus faz transbordar os mares de graça que forma o triunfo da majestade suprema e o triunfo da criatura que possui este império de suas penas voluntárias. Por isso, tanto para o grande presságio da redenção, quanto para o grande prodígio do reino do meu Fiat, necessitavam-se penas voluntárias, penas de ofício, as quais deviam ser animadas por uma vontade divina, que imperando sobre Deus e sobre as criaturas, devia dar o grande bem que seu ofício encerrava. Que lindo aqui, né, gente? Jesus falando que o grande valor que tem as penas voluntárias, aquilo que nós sofremos por amor a Jesus, voluntariamente, por menor que seja, né? Tudo que nós oferecemos a Jesus, nós sofremos com amor e por amor de Jesus, são as penas voluntárias, têm um grande valor para Deus. Por isso, minha felicidade exaltada do reino do Fiat divino não choca, como você diz, só porque eu era a mesma vontade divina e sofri, e só porque te tive tanto tempo no leito. Quem deve formar um bem, um reino, olha aqui, eu presto bem atenção também nessa palavra que Jesus está dizendo aqui para ela, né? Ó, quem deve formar um bem, um reino, convém que faça uma coisa, que sofra, que prepare as coisas necessárias e que vença a Deus para fazê-lo dar quem deve recebê-lo. É conveniente que faça outra coisa, ou seja, recebê-lo, apreciá-lo e ser agradecidos como quem lutou, sofreu, e tendo vencido, dá a eles suas conquistas para torná-los felizes. Portanto, o reino da minha vontade no meio das criaturas levará o eco da felicidade do céu, porque uma será a vontade que deve reinar e dominar o um e o outro. E assim como a minha humanidade foi formada pelo sangue puríssimo do coração crucificado da soberana rainha, e a redenção foi formada pela minha contínua crucificação, e sobre o Calvário pus o selo da cruz ao reino dos redimidos, assim o reino do Fiat Supremo sairá de um coração crucificado, do qual a minha vontade, crucificando a tua, fará sair o seu reino e a felicidade aos filhos do seu reino. Por isso, desde que chamei ao estado de vítima, te falei sempre de crucificação, e você acreditava que era a crucificação das mãos e dos pés, e eu fazia-te correr nesta crucificação. Mas não era esta. Não teria bastado para fazer sair o meu reino. Se necessitava a crucificação inteira e contínua da minha vontade em todo o teu ser. E era isto exatamente o que eu queria dizer-te, que sua vontade sofresse a contínua crucificação da minha para fazer sair o reino do Fiat Supremo. Que lindo, maravilhoso. Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat.